Imagine viver em um país repleto de mulheres loiras e solteiras devido à escassez de homens, um lugar de paisagens deslumbrantes, cidades históricas e uma arquitetura fascinante que combina influências germânicas e soviéticas. Estou falando da Letônia. No vídeo de hoje, vamos explorar o que torna a Letônia tão única e curiosa, as características das mulheres letãs, o motivo da falta de homens e o intrigante Festival das Loiras. Mas não para por aí. Também vamos mergulhar na cultura, na história e nas belezas que fazem desse país um destino verdadeiramente espetacular. Então, prepare-se, pois a Letônia pode conquistar não só a sua curiosidade, mas também o seu coração. Mas antes de começarmos, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso não custa nada e me incentiva a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. A Letônia é um pequeno país báltico localizado no norte da Europa, faz fronteira com a Estônia ao norte, a Lituânia ao sul, a Rússia ao leste e a Bielorrússia ao sudeste, além de ser banhado pelo Mar Báltico a oeste. Com cerca de 1.833.000 habitantes, a Letônia combina paisagens naturais deslumbrantes, cidades históricas e uma cultura rica que reflete sua posição estratégica entre o leste e o oeste da Europa. A primeira impressão ao chegar em Riga, a capital da Letônia, é a presença esmagadora de mulheres pelas ruas, criando um cenário marcante de cabeleiras douradas. O país é conhecido por ter uma das maiores proporções de pessoas loiras do mundo, com cerca de 70% da população possuindo cabelos naturalmente loiros. Esse fator contribui para um ambiente único, onde a beleza das mulheres letãs se destaca ainda mais. O país também apresenta um dos maiores desequilíbrios de gênero da Europa, com significativamente mais mulheres do que homens. Atualmente, há aproximadamente 84 homens para cada 100 mulheres, tornando o país um dos lugares com o menor número de homens per capita no continente. Esse fenômeno tem explicações históricas e sociais. Em primeiro lugar, muitos homens letões emigraram para outros países da União Europeia em busca de melhores oportunidades de emprego, especialmente após a independência da União Soviética. Além disso, a expectativa de vida masculina na Letônia é consideravelmente mais baixa do que a das mulheres. Em média, os homens letões vivem cerca de 10 anos a menos. Esse dado alarmante se deve, em grande parte, ao alto índice de consumo de álcool, ao estresse e a problemas de saúde, fatores que impactam diretamente a longevidade da população masculina. Outro fator histórico importante foi a Segunda Guerra Mundial e o domínio soviético, períodos em que muitos homens foram mortos ou enviados para trabalhos forçados na Sibéria. Essas questões contribuíram para o desequilíbrio populacional que ainda persiste até hoje. Por ter uma grande quantidade de mulheres, a Letônia abriga um festival bastante curioso, o Go Blonde, um evento que celebra a beleza e o empoderamento das mulheres loiras. Realizado anualmente em Riga desde 2009, o festival combina desfiles, apresentações culturais e ações beneficentes. Além de ser um evento divertido, ele tem um propósito social importante: arrecadar fundos para causas como o tratamento do câncer infantil. Durante o festival, as participantes costumam usar roupas rosa e desfilar em carros conversíveis, criando um espetáculo único pelas ruas da cidade. Mas a Letônia não é só um país com muitas mulheres. Elas também são extremamente independentes, educadas e inteligentes. A disparidade educacional entre homens e mulheres também é notável, com mais 51% das mulheres letãs entre 25 e 34 anos possuindo diplomas universitários, enquanto os homens esse número é bem menor. Elas ocupam cargos importantes na política, nos negócios e na ciência, desempenhando um papel crucial no crescimento econômico do país. Além disso, as mulheres letãs têm altura acima da média global, com uma estatura média de 1,70 m ou mais. Seus olhos geralmente são claros, variando entre azul, verde e cinza, e a pele costuma ser mais pálida, refletindo o clima frio e os invernos longos do país. Mas engana-se quem pensa que as mulheres letãs se preocupam apenas com a aparência. Elas são conhecidas por serem reservadas e diretas, o que pode ser um choque para quem vem de países latinos, onde a comunicação costuma ser mais calorosa. Mas não é apenas a beleza das mulheres que encanta. Ao caminhar pelas ruas de Riga, é impossível não notar a riqueza arquitetônica da cidade.
Edifícios imponentes, com detalhes ornamentais sofisticados, refletem a forte influência germânica no país, resultado de séculos de presença dos cavaleiros teutônicos e mercadores alemães, que moldaram seu desenvolvimento urbano. Durante a Idade Média, essas ordens germânicas desempenharam um papel essencial na cristianização e administração da região, deixando um legado arquitetônico que ainda fascina moradores e visitantes. Em Riga, essa herança é evidente na Cidade Velha, um patrimônio mundial da Unesco, onde estilos gótico, renascentista e Art Nouveau se misturam em um cenário único. Nos séculos XII e XIII, os cavaleiros teutônicos construíram muralhas, torres e fortalezas para proteger a cidade. Muitos desses monumentos foram modificados ao longo do tempo, mas ainda preservam sua essência histórica. As ruas de paralelepípedo e as praças bem distribuídas complementam a paisagem, proporcionando um equilíbrio perfeito entre o antigo e o moderno. Fora de Riga, diversas cidades letãs preservam castelos medievais construídos pelos cavaleiros teutônicos. O castelo de Césis, do século XIII, é um dos mais famosos, tendo sido uma das fortalezas mais importantes da ordem. Atualmente, a influência germânica segue viva na arquitetura e cultura da Letônia, transformando o país em um verdadeiro museu a céu aberto para amantes da história e da arquitetura. Entre os marcos históricos que simbolizam a identidade letã, destaca-se o Monumento da Liberdade, localizado no centro de Riga. Construído em 1935, ele homenageia os soldados letões que morreram durante a Guerra de Independência da Letônia, 1918-1920, tornando-se um importante símbolo nacional. Já às margens do rio Daugava, encontra-se o Parque Bastei Calms, um refúgio tranquilo onde visitantes podem relaxar e desfrutar de uma vista deslumbrante da cidade, em meio à natureza e monumentos históricos. Mas a Letônia não impressiona apenas por seu legado histórico e arquitetônico. O país também é um dos mais verdes da Europa, com cerca de 50% de seu território coberto por florestas e uma biodiversidade impressionante. O país possui um dos ar mais puros do continente, lagos cristalinos e uma grande variedade de parques naturais, tornando-se um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Além de suas paisagens naturais, a Letônia se destaca pela sustentabilidade. O governo incentiva energias renováveis, reciclagem e o uso de transportes não poluentes. Muitas cidades letãs, incluindo Riga, possuem ciclovias bem estruturadas e o transporte público é eficiente e acessível, reduzindo a necessidade de carros. Outro fator importante é a cultura ecológica da população. Os letões valorizam muito o contato com a natureza e costumam passar os finais de semana em chalés de madeira no campo, longe das cidades. A prática do banho de floresta, onde as pessoas caminham entre as árvores para relaxar e se reconectar com a natureza, é comum entre os habitantes do país. Poucos sabem, mas a Letônia já fez parte da União Soviética entre 1940 e 1991, período marcado por repressão, deportações e russificação forçada. Milhares de letões foram enviados para a Sibéria, enquanto a cultura e a língua letã eram suprimidas. Durante essa época, a Letônia foi altamente urbanizada, com a construção de blocos habitacionais padronizados e edifícios como a Academia de Ciências de Riga, símbolo do realismo socialista. A forte imigração russa alterou a demografia do país, e até hoje 30% da população é de origem russa, o que ainda gera tensões políticas e sociais. A luta pela independência culminou na Corrente Báltica de 1989. Um protesto pacífico no qual 2 milhões de pessoas deram as mãos, formando uma linha de 675 quilômetros. No entanto, foi apenas em 1991 que a Letônia finalmente recuperou sua independência, marcando o fim do domínio soviético. Hoje a Letônia é um país moderno que abraça a inovação. Sua economia tem crescido rapidamente desde a independência da União Soviética, impulsionada por setores-chave como tecnologia da informação, manufatura, agricultura e turismo. Riga, a capital, consolidou-se como um dos principais centros financeiros do Báltico, atraindo investimentos e startups que impulsionam o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Desde 2004, a Letônia faz parte da União Europeia e da OTAN, o que fortaleceu sua economia, integrou o país ao mercado europeu e aumentou sua relevância geopolítica. A adoção do euro em 2014
consolidou ainda mais sua posição na zona do euro, promovendo a estabilidade econômica e facilitando o comércio internacional. Além disso, o país integra o espaço Schengen, permitindo a livre circulação de pessoas dentro do bloco europeu. Com uma infraestrutura moderna e um mercado em constante evolução, o país se destaca como um polo de inovação e crescimento na região. O país também se destaca por seu sistema de saúde acessível e sua educação de alto nível. As universidades letãs são reconhecidas internacionalmente, oferecendo cursos em diversas áreas e atraindo estudantes estrangeiros em busca de ensino superior de qualidade, especialmente nas áreas de tecnologia da informação e engenharia. A Letônia tem um custo de vida moderado em comparação com outros países da União Europeia, tornando-se um destino acessível tanto para turistas quanto para estrangeiros que desejam morar no país. No entanto, o salário médio gira em torno de 740 euros por mês, relativamente baixo em comparação com o padrão europeu, o que influencia a qualidade de vida da população. Além do progresso econômico e educacional, a cultura letã é profundamente enraizada nas tradições folclóricas e na valorização de seu patrimônio histórico. O país celebra festivais tradicionais ao longo do ano, onde os letões vestem trajes típicos, cantam e dançam músicas folclóricas que remontam a séculos de história. O Festival de Canções e Danças da Letônia, reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade, é um dos eventos culturais mais importantes do país. Realizado a cada 5 anos, esse festival reúne milhares de cantores e dançarinos de todo o país, formando corais monumentais com até 16 mil vozes entoando músicas tradicionais letãs. Além das apresentações musicais e de dança, o evento inclui desfiles, exposições de arte popular e competições culturais que reforçam o orgulho nacional e preservam as tradições do povo letão. O clima do país varia bastante ao longo do ano. O verão é ameno, com dias longos e ensolarados, e a população aproveita para frequentar as praias do Mar Báltico. No outono, as folhas das árvores adquirem tons vibrantes, criando paisagens deslumbrantes. O inverno é rigoroso, com temperaturas podendo atingir menos 20 graus Celsius em algumas regiões e muita neve, ideal para quem gosta de esportes como esqui e snowboard. Na primavera, a natureza renasce e as flores criam cenários encantadores por todo o país. Os letões são conhecidos por sua timidez e discrição. Embora sejam reservados no primeiro contato, eles são extremamente acolhedores com aqueles que demonstram interesse por sua cultura e tradições. Em festas e celebrações, é comum ver famílias inteiras reunidas, dançando, cantando e compartilhando momentos especiais, reforçando o forte senso de comunidade e identidade cultural do país. Se você tiver a oportunidade de visitar a Letônia, não pode deixar de experimentar sua culinária única. O pão de centeio letão, um dos mais tradicionais da região, tem um sabor inconfundível. Outro prato típico é o arenque defumado, preparado de diferentes formas deliciosas. Os letões também apreciam bebidas tradicionais como o bálsamo negro de Riga, um licor de ervas forte e aromático. Em resumo, a Letônia é muito mais do que um país de mulheres loiras e belas. É um destino fascinante, repleto de cultura, história, natureza exuberante e uma arquitetura impressionante que reflete séculos de influências germânicas, russas e escandinavas. Agora, conte-nos o que mais chamou sua atenção e se você tem vontade de conhecer este incrível país. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.